Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. TV Saber no ar. Hoje iremos conversar com a odontopediatra doutora Bruna de Oliveira Eliseu. Vamos saber sobre os cuidados da saúde bucal dos bebês, de crianças e também de adolescentes. Bruna, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu, Gil, por estar aqui, um enorme prazer poder contribuir aí com vocês. Bruna, os cuidados com a dentição infantil, ela já vem desde a gestação da mãe? Desde a gestação. A gente tem cuidados que se chamam pré-natal bucal. Então, nem todas as gestantes conhecem essa questão, mas nós temos o pré-natal bucal, que é feito com a gestante ali desde quando ela começa a saber da gestação dela. Então, o melhor período para a gente fazer essa consulta de pré-natal bucal é no segundo trimestre de gestação, então ali entre o terceiro e sexto mês. Mas algumas mães têm algumas outras questões que a gente acompanha antes disso, e tem casos de emergências, aquele mito de que grávida não pode fazer nada, né, no dentista, mas em casos de emergências a gente faz sim até o 9º mês aí de gestação, mas é super importante porque existem condições bucais que acontecem na gestação que podem acometer até o parto. Então, existem algumas questões hormonais que podem induzir parto prematuro. Então, isso é muito importante para as mães. Mas como é que é feito isso aí? Porque esse problema vem da alimentação da mãe? Não em si da alimentação, mas é dos hormônios mesmo da gravidez, que a gestação pode produzir ali. Então, nesse caso de produzir, quer dizer que o leite materno pode produzir cárie? Não, o leite materno não causa cárie. Isso é um super mito que a gente tem. Porque muita gente fala isso. Muita gente fala, né, mesmo. Na verdade, o leite materno ele é uma das coisas mais importantes ali para o bebê, principalmente na questão de nutrição, mas ele não causa cárie, porque se o bebê não tem dentes, não tem nada ali, e se consegue fazer uma higienização correta após a dentição, o leite materno não tem o potencial de causar cárie. Bruno, e como é que é feito esse exame na gestação? Na gestação? Então, a gestante passa por uma consulta odontológica que a gente vai avaliar a gengiva, como que tá a cor, a saúde da gengiva, a gente vai olhar a presença ou não de tártaros, porque existem doenças bucais que podem acometer essas gestantes. Então, a gente faz uma avaliação intrabucal ali, 100% da mãe. Se precisar, a gente já vai fazer a limpeza, a raspagem correta, e também a gente já vai oferecer para as mães, em alguns casos, a gente consegue conciliar essa consulta do pré-natal bucal com a consultoria de amamentação, para explicar para ela como que vai ser esses primeiros momentos da gestação, os cuidados que se precisam ter com a pega do bebê na hora de amamentar e todas essas questões. O índice de procura por mães grávidas, nesse sentido, é alto ou não? Agora está ficando um pouquinho mais alto, porque as mães estão tendo uma consciência a mais de entender que é sim necessário fazer, além do pré-natal com o obstetra, fazer o pré-natal bucal com o dentista ali especialista nessa parte, para poder atender elas e ter uma gestação super segura. Bruno, a partir de que idade, por exemplo, os pais devem levar os filhos para uma consulta com a odontopediatra, no seu caso? Então, existem alguns casos que desde o primeiro dia de vida a gente já atende o bebê. Por quê? A gente faz a avaliação do freio lingual do bebê. Então, é um freio, uma inserção que tem embaixo da língua, que quando ele é muito, muito preso, o neném não consegue amamentar de forma correta. Então, a gente já faz a avaliação. Hoje em dia, graças a Deus, muitos hospitais já fazem essa avaliação lá na maternidade mesmo, mas tem alguns casos que eles pedem para encaminhar para o odontopediatra, porque se precisar realizar alguma questão cirúrgica nesse freio lingual para a criança conseguir mamar, já é feito lá no consultório mesmo. Então, desde esse momento, né, se tem alguma dificuldade na amamentação, desde a primeira semana de vida, ou então, pelo menos ali entre o 3º e 4º mês do bebê, quando já começa a aparecer os sinais e sintomas dos primeiros dentinhos. Já é importante levar para consulta para receber as orientações. As mães estão levando as crianças? Estão levando. Nessa idade? Muitos bebezinhos eu tenho atendido. Hoje, mais ou menos, a média aí tá entre os 8, 9 meses de idade. Mas tem bebês que eu já atendi com uma semana. O mais recente agora, fui atender uma mãe
de uma consultoria e também uma gestante que passou com o pré-natal bucal, o neném com 3 dias. Então, a gente foi avaliar porque ele não estava tendo a pega correta. Então, a gente já fez essa avaliação, mas geralmente a média está em torno de 8 meses. Mas é interessante que entre 3 e 4 meses de vida já leve o bebê para consulta. Você falou na pega correta. O que é exatamente? É o jeitinho que o bebê pega no seio da mãe. Então, existe um jeito que ele coloca a boquinha no seio da mãe para poder mamar, que não vai machucar a mãe e ele também vai conseguir sugar o leite. Então, se ele estiver pegando de forma incorreta no seio da mãe, além dele não estar puxando o mamar mesmo em si, não está se nutrindo, ele também vai sentir dificuldades ali de sucção e a mãe também vai sentir muita dor. Então, a gente precisa avaliar todas essas questões na amamentação. Bruna, como é que deve ser feita a higiene bucal e a higienização de um bebê? Se o bebê não tem dentes e é exclusivo da amamentação do leite materno, não tem necessidade de limpar. A gente não precisa limpar, não existe nenhuma evidência científica de que o leite materno vai causar alguma questão ali. Pelo contrário, né? Ele faz uma proteção imunológica muito interessante, principalmente na boquinha do neném. Então, se é um bebezinho, não tem dentes e só é exclusivo de leite materno, não tem necessidade nenhuma de limpar com nada, com gaze, com água, com paninho, nada. Pode deixar que o próprio leite, com a linguinha dele, faz essa limpeza na boquinha dele. Então, a gente começa a higienizar a boca do bebê a partir do primeiro dente. Então, nasceu o primeiro dente, aí sim, é escova de dente, pasta de dente. A diferença vai estar na quantidade que a gente vai colocar, mas desde o primeiro dentinho é quando a gente realmente começa a higienizar de fato. Bruna, a partir de que momento nasce o primeiro dente num bebê, numa criança? De 4 a 6 meses é o início ali desse período do nascimento dos primeiros dentes, que são os incisivos centrais inferiores, que são os 2 dentinhos de baixo, né? Então, eles são os primeiros dentes a aparecerem, mas é em torno aí de 4 a 6 meses. Com relação à mamadeira e à chupeta, é um caso muito sério, muita gente reclama. Sim. Entendeu? Esse é um fato importante, né? Ter o cuidado com a mamadeira e a chupeta para não afetar, por exemplo, o desenvolvimento. Sim, inclusive isso eu também trabalho com as crianças numa parte dos aparelhos ortopédicos, né, que a gente mexe com essas bases ósseas aí da criança, mas isso é muito interessante, porque tem crianças às vezes que não pegam chupeta, mas existem algumas questões ósseas que ela também desenvolve uma má oclusão, que é a mordida errada, né? Só que a chupeta e a mamadeira é um potencializador dessa mordida errada. Então eu falo para os pais, qualquer hábito de bico, né? Então tem criança que gosta de chupar o dedo, ou chupa chupeta, a mamadeira, ou então ela pode até criar outras coisas para ela se ninar, digamos assim. Então eu já tive casos de criança que chupava o paninho. Então ela tinha uma naninha e ela gostava da naninha que ela ficava na boca. Então todo esse hábito de bico, ele contribui sim para um desenvolvimento incorreto da face. Só que não só do dente. O dente vai ficar com uma posição errada por conta desses bicos, mas o que mais vai causar ali também, que a maioria dos pais não sabem, é a questão da fala e da respiração. Então tem algumas crianças que eu já olho para elas e falo pro pai e pra mãe, dorme de boca aberta, respira pela boca. E você fala, nossa, sim, como que você sabe? Por causa do típico que a gente vê ali. Então, se eu tenho uma má oclusão ali na criança, uma mordida errada, eu posso disfuncionar tudinho a parte respiratória. Então, eu vou comprometer a respiração dessa criança, posso comprometer mastigação e posso comprometer a fala. Então, não é só o dente que é envolvido quando a criança tem esse hábito muito grande aí da questão dos bicos, né? Seja chupeta ou a mamadeira. Mas nunca vai poder dar? Tudo bem, às vezes a gente entende que tem casos de crianças que ela só vai realmente se acalmar com a chupeta ou com a mamadeira. O que a gente pede para os pais? Reduzir a quantidade de horas que a criança usa esse bico, né? Tentar distrair ela ao máximo durante o dia. E principalmente também deixar que essa criança remover esse hábito dela antes dos 2 anos de idade. Então, nós vamos ter menos danos nessa criança quando a gente remove esses hábitos antes dos 2 anos de idade.
Bruna, por exemplo, ao comprar uma chupeta, os pais, existe chupeta já que consegue evitar esse tipo de problema? Não existe aquela questão da chupeta ortodôntica, né? Não existe. Ou anatômica, todas elas vão causar disfunções iguais. Então não existe chupeta melhor ou pior. Você pode, aquela chupeta mais baratinha de R$1 com aquela chupeta mais cara de R$100. As duas têm o mesmo dano. Então não existe uma melhor do que a outra. E o dedo? Aquela criança que sempre está vendo, fica direto, olhando para baixo, para onde. Aí fica com o dente tipo assim, Ronaldinho Gaúcho. Bem característico, mas o dedo é um hábito até um pouco pior, porque a chupeta você remove e a criança vai sentir falta um pouco, mas você consegue manter a criança sem. Mas o dedo não, né? Não tem como tirar o nosso dedo. Mas é um hábito um pouco mais complicado da gente resolver e ele também pode ser até às vezes pior do que a chupeta. Porque ele afunda muito o céu da boca. Então, o céu da boca, em vez de ser bem redondinho ali, ele fica mais triangular e muito mais fundo. Então, esse céu da boca muito profundo, ele prejudica a respiração. Então, geralmente, crianças que chupam chupeta, elas vão dormir de boca aberta, elas vão roncar, elas vão ter essa respiração bucal muito acentuada. E isso desconfigura toda a questão do crescimento dos ossos mesmo, porque ela tem uma atrofia, né, um desenvolvimento muito baixo da maxila, que é essa região daqui. E a maxila, que é a nossa parte superior, é muito importante porque em cima dela tá toda a parte do seio da face. Então, onde a gente respira é em cima da maxila. Então, se a gente deixar aquele espaço menor, vou respirar menos. Bruna, com relação à erupção, ou seja, o aparecimento do primeiro dente de uma criança, quais são os cuidados? Primeira coisa é, aparecer os primeiros dentes, já precisa higienizar. Então, preciso sim entrar já com uma escova de dente, a pasta, e se tem os 2 dentinhos, já pode passar o fio dental também, né? Então, já faz a parte dessa higienização. Por quê? E principalmente, Gil, isso é uma coisa que acontece muito no consultório, os pais acharem que por ser muito bebezinho, ter só os 2 primeiros dentinhos, não tem necessidade de utilizar a pasta com flúor. E sim, desde o primeiro dente a gente precisa usar a pasta com flúor. Qual que é a diferença? Mas eu escuto muito dos pais, não vai dar dor de barriga, o flúor não vai causar atrofia de glândulas, não vai dar déficit nas crianças. E não, gente, isso é uma parte de uma coisa chamada odontologia biológica, que é uma especialidade que não é reconhecida pelo nosso Conselho Federal, regional, e que é totalmente mito. Então, as evidências científicas que a gente tem é de que o fluoreto de sódio, na verdade, que é o que a gente usa nas composições dos cremes dentais, eles são as melhores opções que a gente tem para manter o pH da boca equilibrado, não deixar o nosso pH muito baixo, muito ácido, e com isso a gente conseguir ali a neutralidade para que as bactérias não façam ação para poder gerar a doença da cárie. Então, a gente, desde o primeiro dentinho, pode usar pasta com flúor. A questão que a gente vai precisar ter ali nos primeiros dentinhos, crianças de 0 a 3 anos, a gente vai colocar na escova de dente o equivalente de pasta a meio grão de arroz cru. Então, um cheirinho de pasta ali, porque a criança não gospe e tudo mais. Então, a gente colocando essa quantidade, ela é segura e suficiente para limpar e fazer tudo ali que a gente precisa na boquinha da criança. A partir dos 3 até 5 anos, 6 anos, a gente vai colocar 1 grão de arroz cru. Então, é muito pouquinho de pasta mesmo ali, que vai ter toda essa ajuda de limpeza e manutenção ali realmente do pH da boca. E a partir dos 6 anos de idade, até nós adultos, é uma bolinha de ervilha. Então, não é aquele comercial de pasta que lambuza a escova inteira, não tem necessidade disso nem pra gente adulto. Então, é sempre, a partir dos 6 anos, uma bolinha de ervilha. Então, é isso que demanda a segurança do flúor na pasta de dente ali, na escovação das crianças. Bruna, quer dizer, então, que a escolha de uma escova de dente e o creme dental são importantíssimos. Extremamente importantes. Então, escova nunca pode ser dura. Escova tem que ser de macia para extra macia. Então, quanto mais macia for essa escova, melhor ela vai ser para limpeza e também para não machucar a gengiva nem o dente, né? E o creme dental também. Para as crianças até 6 anos ali, a gente pede para que tenha 1.100 ppm de flúor, que é uma quantidade de partículas por milhão que vai existir de flúor dentro daquele creme dental. Então, pode ser qualquer creme dental de qualquer marca? Pode, desde que tenha qual critério?
crianças 1.100 ppm de flúor, adultos ali pelo menos 1.500 ppm de flúor. Por exemplo, os comerciais que você vê constantemente pelas mídias, o que você fala com relação, qual a sua opinião sobre esses cremes dentais com relação ao direcionado às crianças? Hoje a gente vê pouco propaganda em si voltada para as crianças, né? Mas o que saiu mais agora aí no mercado são umas pastas de dentes que são parecidas com as balas muito famosas. E aí a gente pede para os pais que isso seja mais controlado, o uso desses cremes dentais. Apesar deles terem a quantidade correta de flúor que vai na pasta do creme dental, eles têm um cheiro que remete muito à bala. Então, às vezes isso pode ser uma coisa que a criança pode induzir ela a querer comer aquele creme dental, porque tá com cheirinho e gostinho de bala. Então, eu falo para os pais, pode usar esse artifício para as crianças escovarem o dente? Pode, tudo bem, desde que controle essa quantidade ali. Porque ingestão muito grande de pasta de dente pode dar nas crianças uma condição chamada de fluorose, que são umas manchas brancas que dão nos dentes permanentes e às vezes pode comprometer muito a estética da criança e elas não tem como a gente mexer, né? Não que o flúor vai fazer mal, mas isso é uma das coisas que a ingestão muito grande do flúor pode acontecer nas crianças. Então é só mais para ter esse cuidado mesmo. Bruna, diz que foi feita uma pesquisa aqui no Brasil que crianças que consomem de 3 a 4 vezes por dia doces, eles correm o risco de adquirirem cáries mais graves. Tem fundamento? Tem fundamento. Crianças também que dormem com a mamadeira. Então, deita para dormir e taca a mamadeira na boca ali com leite achocolatado, açúcar. Então, quanto maior a ingestão de açúcar, maior a chance, na verdade, da criança desenvolver a doença da cárie. Que nem eu falo para elas, né? No consultório eu falo para as crianças, você gosta de ter doença? Ninguém gosta de ter doença. Então a gente coloca na cabeça que cárie é um bichinho. Mas na verdade, cárie é uma doença causada por uma bactéria. Mas o que eu preciso para ter a lesão da doença da cárie? Eu preciso ter o hospedeiro, que somos nós. Eu preciso ter as bactérias, que todo mundo vai ter, né? E eu preciso ter uma alta ingestão de açúcar durante aquele dia e um período muito longo entre uma escovação e outra. Então, se eu tenho deficiência de escovação, uma alta ingestão de açúcar, a minha probabilidade de ter a doença da cárie é muito maior. E principalmente a cárie da primeira infância, que ela é bem devastadora mesmo. Então, tem crianças, às vezes, que pode até ser levada a um tratamento de canal muito cedo por conta de uma questão de ingestão de açúcar, né? E sim, dente de leite a gente faz canal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bruna, com relação ao comportamento das crianças numa cadeira de dentista, porque olha, até os adultos, quando você pega aquele barulho do motorzinho, realmente aquilo é um drama, aquilo é uma tortura chinesa, entendeu? Sim. Como é que está essa situação? Porque tem criança que chora, tem criança que realmente é agressiva. A gente tem umas crianças que quer bater, a gente tem umas crianças que quer morder. Já aconteceu o que com você? Ih, já levei mordida no dedo, já perdi uma unha por causa de uma mordida. Quase precisei ir pro hospital ao invés de uma mordida bem funda que eu tive no dedo. Já aconteceu de destroncar o ombro, o dedo. Então tem alguns casos ali que a gente tem que, às vezes, precisa conter a criança numa estabilização para ela não se machucar. E alguns tipos de procedimentos que tem que intervir, né? A gente não gosta nunca de ter que segurar ou estabilizar, mas tem casos que é necessário e aí a gente acaba passando por algumas questões assim. Mas, no geral, depois eles entendem que aquilo foi pro bem deles, a gente vai condicionando ali no ambiente odontológico, né? Então, tem uns que chega, já senta, abre a boca, faz bonitinho. Tem uns que já chega chorando, mas aí a gente tem que ir dando os votos de confiança, né? Para eles irem também confiando na gente ali. Então, tem algumas artimanhas que a gente utiliza, eu tenho alguns mascotes lá no consultório também. Então, tem uma girafa com dente, tem uma boquinha, uma escovona. Então, essas são coisas que a gente utiliza ali para poder ter esse contato com eles. Então, o ambiente do seu consultório para atender crianças, ele está, por exemplo, tipo festa de criança. Tipo festa de criança. Agora, na festa junina, o equipo lá, a cadeira, tava até com bandeirinha, com chapéuzinho. Então, quando dá, coloca umas bexigas. Então, fica mais
convidativo para eles, né? Então eles ficam com menos medo. Bruno, a criança, uma criança por exemplo, de 9, 10 anos, a criança às vezes corre muito e tal. Quando uma criança cai e quebra um dente, o que fazer? Então, primeiramente a gente precisa ver se nessa queda da criança ela bateu a cabeça, né? Se aconteceu da criança bater a cabeça, então a gente precisa primeiramente levar para o hospital para ver se está tudo bem nessa parte médica, né? Mas caso seja só realmente o dente ou a boca que foi acometido, a gente pede que entre em contato realmente logo com o dentista e vá para o consultório para poder realizar os primeiros procedimentos, né? A gente tem um protocolo de trauma, porque quando cai e quebra um dente, esse dente às vezes pode quebrar só por fora, mas ele também pode quebrar a raiz lá dentro do osso. Às vezes o dente pode sair completamente para fora, então são vários tipos de questões que podem acontecer. Às vezes a criança bate a boca e não acontece nada. Mas é interessante também levar ao dentista, porque até essas batidas que batem a boca e não acontece nada com o dente, você olhando ali no momento, esse dente pode ter machucado internamente. Então a gente precisa acompanhar se tá tudo dentro do lugar do que a gente precisa, se a polpa, que é o nervinho do dente, né, que fica ali dentro, tá bem certinho, não tem nada que aconteceu de diferente ali com ela, porque ao longo dos dias pode não acontecer nada ali na hora, mas ao longo dos dias esse dente da criança pode escurecer, então pode ter outros sinais clínicos ali de que esse dente pode ter sido levado a um canal. Bruna, o famoso aparelho odontológico, a partir de que idade você acha que uma criança começa a usar, precisa começar a usar? Olha, eu tenho casos de uma criança de 3 anos que a gente precisou fazer um procedimento nela que entra dentro da parte ortopédica, né, dos aparelhos ortopédicos, que são os móveis e fixos que mexem com as bases ósseas, mas eu tenho crianças, às vezes, que só vai precisar quando tá com todos os permanentes, lá por volta de 12, 13 anos. Então, sempre vai depender dessa análise mesmo ali, clínica, do dentista, mas desde os 3, 4 aninhos ali, a gente já pode ver algumas questões que se resolvem com o aparelho na primeira infância. Na realidade, por exemplo, você vai uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, você coloca o aparelho. Na verdade, a criança está crescendo, também cresce. Então, o aparelho precisa ser trocado, precisa se adaptar ao crescimento. Sim, eles já são aparelhos específicos para isso, que ele acompanha o crescimento da criança. Então, em um único aparelho, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento ali ósseo da criança também. Claro que vão ter algumas diferenças dependendo da idade que se entra com esse aparelho, mas geralmente a gente tem uma expansibilidade do aparelho que a gente consegue acompanhar o crescimento do osso da criança sem danificar, sem travar, nem nada. Bruna, se tratando, por exemplo, de medicina, os médicos, independente da sua especialidade médica, eles têm anualmente seus congressos, entendeu? Então, nesses congressos, algumas evoluções médicas, tratamentos e tal. Em se tratando da odontopediatria, como é que está esse ponto? A gente tem um congresso anual, que é o congresso que a gente chama de congressão, que é o CIOSP, que é o Congresso Internacional, que é o maior da América Latina, que acontece em São Paulo. Então, esse envolve todas as áreas, geralmente, né? Então, tem de tudo lá dentro, tudo que você imagina, de todas as especialidades. E a cada 2 anos, a gente tem um congresso da odontopediatria. Esse ano, inclusive, se eu não me engano, vai ser em João Pessoa. E aí são técnicas voltadas mesmo só para a odontopediatria. Então, a gente lá descobre novos procedimentos, procedimentos menos invasivos para a gente poder tratar as crianças, que a gente chama de tratamentos atraumáticos, né? Então, você não precisa entrar com broca nem nada. Tem materiais diferentes que a gente consegue também acompanhar a evolução tecnológica dessa parte. Então, por exemplo, hoje no consultório, eu já não moldo mais com aquela massinha. Eu utilizo a câmera intraoral. Então, a gente faz o escaneamento da boquinha da criança. Então, tem um conforto, principalmente para a criança, para ela não ficar com medo e com receio, né? E o conforto também para o profissional. Então, nesses congressos, a gente tem, sim, a cada 2 anos do odontopediatria, que é extremamente legal, muito rico de informações, assim, que trazem materiais, principalmente materiais novos pra gente trabalhar de uma forma melhor, que tenha resultados melhores também. No caso da agulhinha lá da anestesia, como é que é a reação de uma criança?
Olha, eu nunca deixo a criança olhar a agulha, né? Então eu brinco lá no consultório, não existe agulha. Existe a aguinha mágica. Então a aguinha mágica que faz o dente dormir. Então a gente conversa com a criança nisso, pede pra ela fechar o olho. E a gente tem a técnica, né, de fazer uma injeção mais lenta ali com eles, onde eles não sentem dor. Geralmente sente o líquido um pouquinho entrando, mas existem equipamentos hoje em dia também, um equipamento chamado Morpheus, que é uma anestesia digital, basicamente. Então você programa nela quantos minutos quer que dure aquela anestesia e ele mesmo faz digitalmente aquela anestesia. A gente chega com o aparelho ali, mas quem injeta é o aparelho. Então o conforto da criança também é bem maior. Então hoje a gente tem alguns avanços nessa parte. Muito bem. Bruna, para finalizar, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Primeiramente, obrigado pela audiência de vocês. Obrigada, Gil, pelo convite de estar aqui, né? E gostaria de falar para vocês, né, pais, que não é porque é um dente de leite que a gente vai deixar de cuidar, né? Os dentes de leite, eles são extremamente importantes. Eles são os dentes que fazem a manutenção da nossa boca, do crescimento do ósseo da face, enquanto não vem os permanentes, que são os dentes maiores. Então, eles são os nossos mantenedores de espaços naturais. E eles precisam ser cuidados igualmente o dente permanente, né? Eu gosto de brincar com as crianças no consultório, uma frase que meu avô mesmo dizia: 2 vezes Deus dá, a terceira você compra. Então, a gente precisa cuidar dessas 2 vezes que a gente tem o dente, principalmente uma criança que consegue viver, no meu lema que eu brinco com eles no consultório, que é a geração zero cárie. Uma criança que consegue passar toda a primeira infância sem ter uma lesão de cárie, ela é muito mais feliz, propícia, ela consegue comer, ela consegue se divertir e sem ter vergonha, né, do dente ou sem sentir a dor. Então, eu acho que o mais importante é promover essa questão da saúde para as crianças, principalmente nos dentes de leite, que eles têm a mesma importância que um dente permanente. Então, a gente começa ali a trocar os dentes a partir de 5, 6 anos, os meninos e as meninas um pouquinho mais tarde, mas a faixa etária é mais ou menos entre 5 e 6 anos. E o último dente de leite geralmente vai cair lá por volta dos 12. Então, ele pega toda a parte da segunda infância e pré-adolescência da criança. Então, os dentes de leite é extremamente importante, assim como os permanentes. Então, eu acho que se os pais conscientizarem disso, a gente já ganhou metade do caminho. Bruna, muito obrigado. Vocês viram essa explanação, esta aula da odontopediatra Bruna de Oliveira Eliseu falando sobre os cuidados com a saúde bucal de crianças e adolescentes. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Esperamos que futuramente você retorne. Com certeza. TV Saber chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana.